18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto, segunda-feira, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Karime Leão. Boa noite, muito boa noite para você sintonizado em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Para você também que nos acompanha pelas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite. Mix. Muito bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, segunda-feira. Gasto recorde em comunicação. O governo do Amazonas deve fechar o ano com um orçamento que pode chegar a 430 milhões de reais. Violência na região amazônica cresce mais rápido do que em outras regiões do país. Eleições 2022. Faltam só 48 dias para o primeiro turno. Agora são 6 horas e 2 minutos, você ligadinho na Melhor de Manaus. Vamos juntos até às 7 da noite com você. Em mais uma edição do programa 18 horas, os destaques desta segunda-feira, 15 de agosto de 2022, você confere aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a violência na região amazônica cresce mais rápido do que em outras regiões do país. É o que revela um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e aponta que a violência letal na região é 38% maior que no restante do Brasil. O levantamento revela também que são mais de 20 organizações criminosas regionais e 2 nacionais disputando as rotas de armas e drogas, Karime. Pois é, e pesquisa encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade para o Poder Data conversou com 3 mil eleitores de todo o país e revela que 8 em cada 10 eleitores esperam do próximo mandatário medidas urgentes de combate à violência na região amazônica. Aponta também que 81% dos eleitores acham que a proteção da floresta amazônica deve ser uma prioridade para os candidatos à presidência. O fato é que os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips deixaram em evidência a situação de insegurança no Amazonas e em toda a região da floresta amazônica. Outro destaque da pesquisa é o aumento do crime organizado com o avanço das facções criminosas e do tráfico de drogas. Vamos saber mais detalhes sobre essa pesquisa agora na reportagem de Nathalie Moraes. Tráfico de drogas, grilagem de terras, desmatamento, garimpo ilegal. O crime organizado tomou conta da Amazônia. E em ano eleitoral, 8 em cada 10 eleitores esperam que o próximo presidente da República tome medidas urgentes de combate à violência na região amazônica, que cresceu em relação à média do país, segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os presidenciáveis para 81% dos eleitores devem também ter a proteção da floresta amazônica entre as prioridades. Os resultados são de uma pesquisa encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade ao Poder Data e feita junto a 3 mil eleitores de todo o país. Para 65% dos entrevistados, o governo federal não está trabalhando para combater a grilagem, o tráfico de drogas, a exploração ilegal de madeira e outros crimes na Amazônia. Na contramão do restante do país, o Amazonas é hoje o estado com maior número no índice de mortes violentas intencionais, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, com uma variação de 46,8% na taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes, passando de 26,6 para 39,1 mortes. A edição deste ano do Anuário do Fórum também apontou que a violência letal na Amazônia foi 38% superior às demais regiões do país. Segundo o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, dificuldades de acesso à nossa região não podem ser desculpas para a falta de presença do Estado. Esse espaço, essa ausência de Estado ou uma presença muito débil acaba contribuindo e dando margem para que essas dinâmicas criminais mais organizadas ocupem esse espaço, olhem esses territórios e explorem essa riqueza de forma
forma ilegal. O tráfico de drogas foi apontado por 39% dos eleitores como o crime que mais prejudica a floresta e as populações da nossa região. Em seguida, aparecem a grilagem de terras com 17%, o garimpo ilegal com 13%, a corrupção com 9% e a exploração ilegal de madeira com 8% e o tráfico de animais com 4% também foram destacados. As perguntas sobre a violência foram incluídas na série de pesquisas após os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira, que tiveram repercussão mundial. A percepção da maioria, especialmente dos moradores da Amazônia, é de que o Estado brasileiro está sem o controle da região, sem conseguir controlar a criminalidade. Para quem vive por aqui, o medo é constante. Manaus é hoje uma das 40 cidades mais violentas do mundo. Para o ex-secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Amadeu Soares, o Amazonas é hoje um estado abandonado quando o assunto é segurança pública. O governo fechou delegacias, retirou o policiamento das ruas, errou na estratégia. O governo colocou placa para tirar policiamento no lugar do policial. E tudo isso é um somatório de problemas. O governo foi complacente demais com as facções e elas ocuparam o terreno. Então, todos esses erros, eles corroboraram para que Manaus se tornasse a terceira cidade mais violenta do Brasil e a 37ª mais violenta do mundo. Cresceu também em relação à pesquisa anterior o índice dos brasileiros que acham a preservação da floresta muito importante para a imagem do Brasil no exterior, que saiu de 41% para 44%. O eleitor também foi consultado sobre a relação entre a preservação da floresta e a questão da fome no Brasil. 62% acham que a proteção da floresta pode ter um impacto positivo no combate à fome, enquanto 15% consideram que essa proteção impacta negativamente. A maioria dos entrevistados, 65%, considerou que a proteção da Amazônia é importante para o desenvolvimento econômico do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E sobre esse assunto, sobre esse resultado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que a violência letal na região amazônica é maior do que do restante do país, eu conversei com o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, que é professor da UFAM. Perguntei para ele por que dessa atual realidade, né? Como é que a gente chegou a esse ponto? Vamos ouvir o que o professor falou. A gente tem um conjunto de indicadores de violência na região norte, nas cidades grandes e médias da região norte, sobretudo no Amazonas, Rondônia e Pará. E o Estado brasileiro tem sido ausente nas suas três dimensões, né? Desde um município que não oferece equipamentos públicos de lazer e entretenimento, combinado com a máquina pública estadual de segurança pública, que está degradada, está subvalorizada de um lado e ao mesmo tempo empoderada do ponto de vista do bolsonarismo e das lógicas bolsonaristas que tomaram conta das forças públicas estaduais. E, principalmente, mas não por último, a ausência de um governo federal que seja promotor de um programa, de uma política nacional, de uma política para a região de combate e enfrentamento da violência. Quando você não tem um Estado que dá comando, que dá direção, você deixa que os estados locais, né, os governos locais, façam o que acham que devem fazer. O caso do Amazonas, por exemplo, é emblemático. Você tem um secretário de Segurança Pública, um general do Exército Brasileiro, que não tem nenhuma experiência em segurança pública, vira secretário de Estado de Segurança Pública do Estado do Amazonas. Você tem um governador que não tinha nenhuma experiência de coisa pública, de gestão pública, nunca foi prefeito, nunca foi vereador, nunca foi governador, virou governador do estado eleito pela população, e esse sujeito não tem nenhum compromisso, e nem sabe por onde andar, não tem experiência e não buscou experiência com quem tinha para fazer o enfrentamento da violência do estado. Ou seja, nós tivemos
uma situação complicada, com eleições de governadores inexperientes que indicam secretários estaduais inexperientes, uma tropa que assume, que se apropria de um discurso presidencial que os empoderam, e mais o afrouxamento da política de segurança pública em relação ao uso e transporte de armas. Então você tem um conjunto de coisas que, combinados, não poderia ter outro resultado, né? Esse resultado, quando indica que a região norte tem 38% a mais do que a média de violências brasileiras, a gente está falando de quase 40%, então você está falando de mais de 1 para cada 3 casos a mais. E o que o Estado tem feito? O que o Estado, nas suas duas dimensões, a Secretaria de Seguranças Públicas Estaduais do Governo Federal? Absolutamente nada. Então, o fogo continua alastrando, e eu não duvido que daqui a 6 meses você vai chegar em indicadores espantosos, porque com a iminência da aproximação do final do governo Bolsonaro, quando a grilagem de terra, quando as invasões de unidades de conservação, quando as invasões de terras públicas, de terras indígenas ou não, por garimpeiros e grileiros, se aproxima da fase derradeira. Quer dizer, essa turma sabe que de duas uma, ou eles conseguem se apropriar ilegalmente pela violência de frações da terra pública, ou então eles vão ter que voltar para situações que antes eles não eram possíveis ser admitidas. Um outro aspecto que me parece importante ser destacado, e eu insisto muito nisso, você tem problemas gravíssimos com o tráfico de drogas. Como a pesquisa sugere, indica, você tem problemas gravíssimos de grilagem de terra e de garimpagem. Mas os atores, os agentes da violência que têm produzido mais resultados são os invasores de terras. Os grileiros e os garimpeiros ilegais são indubitavelmente os que mais têm produzido violência no campo, né? Sobretudo no campo. Os assassinatos do Bruno e de Dom é só uma ponta de iceberg. Quando eles foram mortos, uma semana depois, uma outra liderança em Porto Velho foi assassinada pela mesma razão. Você tem aí nos últimos 5 ou 6 anos mais de 500 pessoas que foram mortas no campo brasileiro por conta de grilagem, invasão de terras e mineração ilegal. E qual foi a ação, qual foi a resposta do Estado? Nenhuma, absolutamente nenhuma, tanto na esfera nacional como nas esferas estaduais. Então você está sinalizando para grileiros e invasores de terra, garimpeiros, que eles têm licença para matar. E quando você vai para o Congresso Nacional, você vê uma bancada ruralista dioturnamente defendendo grileiros, defendendo mineradores ilegais, defendendo invasão de terra pública e defendendo a violência como forma de defesa da propriedade que foi expurgada, que foi roubada dos povos tradicionais, das populações indígenas ou unidades de conservação. Você está ouvindo 18 horas. É uma triste realidade, né? De acordo aí com os especialistas em segurança pública, que já conversamos, inclusive aqui no 18 horas, esse cenário é resultado da falta de um programa de governo para a segurança e até a falta de investimento. E temos números oficiais que comprovam isso. Segundo o portal da Transparência do Estado, o Departamento de Informação e Inteligência recebeu apenas 0,01% dos recursos da segurança pública no Amazonas. Carlão, isso representa o quê? Apenas R$204 mil investidos em inteligência e informação este ano. O valor é muito menor que os gastos, por exemplo, com propaganda do governo do Amazonas, área que recebe maior atenção desta gestão. E só para a gente ter uma ideia, né, que só este ano teve um orçamento inicial de R$82 milhões. Para a gente ver a diferença de prioridades, o governo separou 204 mil para inteligência e segurança pública, né, para a área de segurança pública, e para propaganda, R$82 milhões. É uma diferença, hein, Karime? Se você acha aí que R$82 milhões é muito, pois
prepare porque o gasto ainda vai ser maior, com certeza. Isso porque agora no período eleitoral o governo do Amazonas aumentou o orçamento autorizado da Secretaria de Comunicação do Estado. O orçamento aumentou de 12 milhões já para esse mês de agosto. E os dados também são oficiais, estão disponíveis, inclusive, no portal da transparência. Você pode, inclusive, conferir. Exato, ele vai colocar mais 12 milhões de reais para propaganda. É inegável, os números comprovam que ao longo da gestão do governo Wilson Lima, a Secretaria de Comunicação já bateu todos os recordes de gastos de todas as administrações. Já gastou mais de 426 milhões de reais só com propaganda. Vamos saber mais sobre esses gastos recordes do governo com comunicação, agora na reportagem de Nathalie Moraes. A falta de prioridade de investimento do dinheiro público pelo governo do Amazonas, a exemplo de áreas como saúde e segurança pública, foi mais uma vez lembrada pelo deputado estadual Wilker Barreto. Para se ter uma ideia, o governo do Amazonas aumentou para 94,1 milhão o orçamento autorizado da Secretaria de Comunicação, responsável pela publicidade e propaganda do Estado. Segundo dados do Portal da Transparência da Secretaria de Estado da Fazenda, o orçamento autorizado, que era de 82,1 milhão, aumentou em mais de 12 milhões. A SECOM é o órgão de administração direta do Poder Executivo, responsável pela definição de diretrizes, coordenação e o desenvolvimento da política de comunicação social do governo do Estado, atuando no segmento de comunicação pública e publicidade institucional, também prestando atendimento a toda a imprensa. Ao longo da gestão do governador Wilson Lima, a SECOM bateu todos os recordes de gastos de todas as administrações e já pagou até a última sexta-feira 426,2 milhões de reais, com mais de 12 milhões previstos no orçamento autorizado neste ano, podendo chegar a mais de 430 milhões até o fim de 2022. Em meio às despesas milionárias recordes, o deputado estadual Wilker Barreto chama a atenção para a falta de atenção com a saúde do Amazonas e a falta de abastecimento em unidades de saúde, como o Hospital de Referência do Coração Francisca Mendes. Nós estamos iniciando um processo eleitoral, 12 milhões a mais com propaganda e o Francisca Mendes com fornecedores em atraso, cardiopatia parada praticamente, falta de material para crianças com traqueostomia. E os órgãos de controle não podem permitir isso, gente. Isso é um absurdo, isso é um escárnio, certo? Vai divulgar o quê? Ele vai divulgar a propaganda eleitoral dele com dinheiro público? É isso que justifica 12 milhões a mais de propaganda em pleno período oficial eleitoral? Não dá, né? Lembrando que em junho deste ano, como mostramos aqui mesmo no 18 horas, o Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil público para apurar a denúncia de gastos excessivos com publicidade no ano de 2020, por parte do governo do estado, tendo como beneficiária a empresa Quintal Design Publicidade, tendo como investigados a própria empresa e a Secretaria de Comunicação do Estado. A portaria de instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do Município do Ministério Público no dia 15 de junho e foi assinada pelo promotor da Promotoria de Justiça Especializada na Proteção do Patrimônio Público, Hilton Serra Viana, considerando que o prazo para a apuração da denúncia num procedimento preparatório se esgotou, ainda havendo a necessidade e realização de diligências. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, encerrou hoje o prazo para o registro das candidaturas, planos de governo e declarações de patrimônio de quem pretende concorrer no pleito deste ano. Amanhã começa oficialmente a campanha eleitoral nas ruas, com caminhadas, comícios e distribuição de material de candidatos. Foi dada a largada, Exato, Karine. Carlão, foi dada a largada, né? Bom, mas o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral já avisou que vai estar atento à campanha deste ano e acredita que as eleições de 2022 vêm com uma tendência mais conservadora do voto, inclusive, podendo trazer aí de volta políticos mais experientes e com domínio da administração pública. Para o comitê, este ano, aquela onda de novo não vai ter mais vez. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odinei Araújo.
largada oficial da campanha eleitoral 2022 será dada nesta terça-feira, quando os candidatos poderão pedir votos abertamente, inclusive na internet, divulgar o número usado nas urnas e distribuir panfletos aos eleitores. Hoje, no entanto, encerrou o prazo para registro das candidaturas, planos de governo e declarações de patrimônio dos candidatos. A campanha eleitoral se estenderá até 1º de outubro, véspera do primeiro turno. A escolha dos candidatos em primeiro turno será no dia 2 de outubro e no dia 30 de outubro, caso haja segundo turno. Mas apesar da campanha estar liberada, os candidatos devem respeitar alguns critérios. Segundo a legislação eleitoral, alto-falantes ou amplificadores de som só podem funcionar entre 8 da manhã e 10 da noite até a véspera da eleição, em 1º de outubro. Os comícios estão liberados até 29 de setembro, entre 8 da manhã e meia-noite. Já a distribuição de material gráfico, panfletos e santinhos, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não por carro de som ou mini-trio, estão liberadas até às 10 da noite do dia 1º de outubro. Anúncios de propaganda eleitoral serão permitidos até 30 de setembro. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral relaciona 2 grandes fatores ao pleito desse ano. Um é a tendência mais conservadora do voto, inclusive para trazer políticos com mais experiência na administração pública, além de ação mais severa contra as fake news. É o que diz o coordenador do comitê, Carlos Santiago. O voto de 2022 será mais conservador, sem grande ousadia, como aconteceu em 2018. E também há nessas eleições mudança substancial da legislação eleitoral, em que prevê prisão e pagamento de multa para quem produzir, oferecer e vender fake news, inclusive usando terceiros. Quem for uma autoridade pública e promover fake news responderá por crime de improbidade e também pagará multa dobrada e a pena também será dobrada. A Justiça Eleitoral no pleito desse ano também estará mais próxima da sociedade por intermédio de parcerias, entre elas com o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção Eleitoral, de acordo com o coordenador do comitê, Carlos Santiago. E o Comitê de Combate à Corrupção estará em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral como uma entidade que irá fazer a observação de todo o processo eleitoral. Já foi credenciada e aprovada. E o comitê vai estar alerta para receber denúncias, encaminhar as denúncias à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral e também promover educação política para que a sociedade, o eleitorado, não vote em políticos que usam ilegalidade para a sua eleição. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Antes de entrar no ar, eu vi a informação de que o governo federal prepara aí uma nova redução para o IPI. Cadu, o que a gente tem sobre o assunto aí adiantado? Será que a Zona Franca de Manaus está nesse pacote? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas e a todos que nos acompanham ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Karime, isso mesmo, essa nova investida do governo federal contra a Zona Franca de Manaus atende ao pedido feito pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que promoveu na semana passada eventos contra as recentes decisões do STF. E a revelia da última decisão do ministro Alexandre de Moraes, esse novo decreto que deve ser publicado ainda essa semana, pretende reduzir o IPI em 35%.
E para evitar um novo bloqueio do STF, a equipe econômica do governo pretende aumentar de 65 para 125 o número de produtos que vão continuar pagando o IPI na mesma linha. Dessa forma, o governo avalia que 98% dos produtos com fabricação em Manaus não vão ter os incentivos comprometidos. Dessa forma, Karime, o governo tenta estabelecer uma espécie de equilíbrio entre a política de redução de impostos que o governo quer implantar e o respeito aos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. De qualquer forma, vai ser mais uma investida do governo federal que vai colocar em risco a competitividade do nosso principal modelo econômico. A gente sabe que os 2 últimos decretos do presidente Bolsonaro perderam efeito graças às últimas decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Karime, Carlão. Cadu, e o que a gente tem aí para falar sobre essa corrida aí já para as urnas, já para as eleições de 2022? Faltam poucos dias, não é? Exatamente. 48 dias, né, Karime? Então, Exato. Quem quer voto tem pressa, né? Os principais candidatos preparam para amanhã entradas triunfais para marcar esse início de campanha nas ruas e na internet. O presidente Bolsonaro vai estar em Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, onde ele foi esfaqueado no dia 17 de setembro de 2018 por Adélio Bispo. Ele costuma dizer, Karime, que renasceu após aquele incidente. Por isso, estar em Juiz de Fora reforça o apelo emocional à campanha política, como um homem que quase perdeu a vida pelo país. E, claro, reforça a disputa entre a esquerda e a direita, o que ele vem chamando aí de luta entre o bem e o mal. Então, vai ser essa a retórica de amanhã que inicia a campanha de Bolsonaro. Já o ex-presidente Lula entra de sola, como você diz, na campanha, fazendo mobilização na porta da fábrica de motores MWM em São Paulo, e à tarde ele vai para a porta da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. São 2 agendas aí que têm um apelo emotivo também, que remontam à origem sindical do candidato petista. O Ciro Gomes, embora a base política dele se concentre no estado de Ceará, ele vai visitar 2 bairros da capital paulista, Cuaianazes, na zona leste de São Paulo, e Jabaquara, na zona sul. O objetivo de Ciro Gomes é reforçar um dos pontos fortes do plano de governo dele, que é a proposta de renda mínima para atender a população mais carente, que está passando por necessidades, passando fome. Essa ideia foi inspirada naquele projeto do vereador Eduardo Suplicy, que se afastou do ex-presidente Lula após não ter o projeto dele incluído no programa de governo da campanha petista. Simone Tebet não divulgou a agenda de amanhã, viu, Karime? É provável que não tenha nada. Mas hoje ela fez uma coletiva de imprensa para apresentar o programa de governo dela, que foi entregue hoje ao TSE, bem no fizinho do prazo. E para resumir, o programa dela se baseia no combate à fome e à pobreza, na reforma administrativa e na reforma tributária e também na economia verde. Então vai ser assim, Karime, o pontapé inicial dos principais candidatos. E é importante frisar, essa disputa presidencial vai ter 11 candidatos. Houve aí uma baixa importante, a de Pablo Marçal, do PROS. O partido decidiu hoje retirar a candidatura própria e apoiar o ex-presidente Lula. Essa mudança muda as composições regionais, inclusive no Amazonas, viu, Karime? E prejudica um pouco aí a campanha de Jair Bolsonaro, que tinha o apoio do influenciador Pablo Marçal, que, mesmo sendo candidato, era apoiador do presidente da República. Quem se deu bem nessa foi o PT, que passa a contar aí com mais um partido para integrar a aliança de esquerda, de centro e centro-esquerda, de apoio à chapa Lula-Alckmin. Com o PROS, então, serão ao todo 10 partidos de apoio a Lula, que deve aumentar um pouquinho o tempo de TV na propaganda eleitoral. E pode haver outra baixa, viu, Karime? A de Roberto Jefferson, presidente do PTB. O TSE está analisando com cuidado o pedido de candidatura dele, porque há uma divergência entre os magistrados, justamente porque ele está preso, ele está em prisão domiciliar por ordem do STF por crimes contra a democracia. Então não faz muito sentido ele ser candidato
justamente por sendo ele cumprindo crimes contra a democracia. Tem gente apoiando, tem magistrado favorável e magistrados que não estão apoiando. Aí. Tudo isso é uma questão de jurisprudência, tem toda uma discussão, um referencial teórico no direito que está em discussão nesse momento para avalizar ou não a candidatura de Roberto Jefferson. Karime, Carlão. Cadu, olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele assume o Tribunal Superior Eleitoral. Será se entre os convidados nós vamos encontrar o presidente Bolsonaro ou o candidato Lula à presidência? E Cadu, o que você acha aí? Tá parecendo roteiro de novela mexicana, viu, Carlão? Lula e Bolsonaro vão estar presentes na solenidade de posse do novo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que vai ser amanhã, 19 horas, na sede do TSE, aqui em Brasília. A senadora Simone Tebet, que não preparou nenhum grande começo aí de campanha, também deve participar desse evento. E, Carlão, impossível evitar, mas a posse do novo presidente do TSE vai ter um tom de campanha política. Lula vai estar presente porque ele quer enviar uma mensagem de apoio ao TSE, de apoio à lisura do processo eleitoral e à segurança das urnas eletrônicas. No caso de Bolsonaro, Carlão, a presença dele foi uma insistência da equipe de campanha, que vem tentando diminuir a tensão entre ele e o ministro Alexandre de Moraes. Você lembra aí do que a gente falou na sexta-feira do encontro que ele teve aí à noite com o ministro, aí deu até uma camisa do Corinthians, enfim. E também passar o recado de que Bolsonaro apoia, sim, a democracia e as instituições democráticas. Ou seja, tirar a pecha de autoritarismo que vem marcando o governo dele. É a construção aí de uma nova narrativa, Carlão. Na lista de convidados do TSE estão os ex-presidentes da República, Dilma Rousseff, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso. Nos bastidores, a intenção é ajudar a isolar Bolsonaro nesse evento. Deixar claro ali que o objetivo da presença dele não tem nada a ver com cortesia ou com alguma atividade republicana. Ou seja, tem tudo para dar certo, mas tem tudo para dar errado. Falando em democracia, Carlão, hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é conhecidíssimo pelo apoio irrestrito a Bolsonaro, divulgou um vídeo nas redes sociais dele que parece ser meio que um desembarque das aventuras antidemocráticas do presidente da República. Vamos ouvir o que ele disse. As instituições brasileiras estão todas elas comprometidas com o processo democrático, ciosas da responsabilidade com o país e de maneira que não me preocupa neste momento nenhuma medida judicial, porque esta é uma questão de legitimidade material. E nem quero crer que após 1º de janeiro, se o presidente não lograr êxito da reeleição, nem ele permaneça no Palácio do Planalto da Alvorada, porque isso seria uma afronta à democracia. E o que nós temos no Brasil é uma retórica política própria de cada candidato, e nós procuramos sempre distinguir a retórica política do discurso jurídico. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Cadu. Exatamente. Karime, ao dizer que não acredita em um golpe de Bolsonaro, o Augusto Aras afirma que não vai compactuar com nenhum ato de resistência ao resultado das eleições. Seria isso meio que o desembarque numa hora importantíssima da campanha de Bolsonaro, né? É o cerco se fechando e a pedra no sapato pinicando no pé de Augusto Aras. Carlão e Karime. Cadu, para finalizar, saiu nova pesquisa eleitoral e revela aí uma recuperação do candidato Lula. Conta pra gente mais detalhes dessa pesquisa. Karime, apenas reforçando, essa pesquisa FSB Comunicação, ela é semanal, viu? Tem aí encomendada aí pela empresa de investimentos BTG Pactual. E na semana passada a gente falou bastante sobre ela aqui no 18 horas, né? E hoje saiu uma nova edição que aponta uma recuperação do ex-presidente Lula. Na pesquisa estimulada, Karime, o ex-presidente Lula aparece com 45% das intenções de voto. Ele cresceu 4 pontos percentuais. O presidente Bolsonaro tem 34%, o mesmo resultado da semana passada, ou seja, não subiu e não desceu. Com esse resultado, a distância entre o primeiro e o segundo colocado agora é de 11 pontos.
Na semana passada, eram 7 pontos, o que acendeu aí o alerta na campanha de Lula e um clima até de já ganhou no núcleo de campanha do presidente Bolsonaro. No cenário de segundo turno, Karime, Lula também cresceu. Na semana passada ele tinha 51%, hoje ele tem 53%, um crescimento dentro da margem de erro. Bolsonaro tinha 39% e agora tem 38%, também caiu um pontinho dentro da margem de erro. Diferença, portanto, aí de 15 pontos. E tudo isso acontece em meio ao pagamento do Auxílio Brasil, no valor de R$600, que foi bastante divulgado. Houve um ganho político muito grande em torno desse projeto, desse programa. Amanhã o governo começa a pagar os taxistas. No total, aí, 245 mil profissionais do táxi aí vão receber o voucher no valor de R$1.000. O pagamento começa a ser feito amanhã e também começa a ser feito o cadastramento dos caminhoneiros autônomos para também receberem o voucher no valor de R$1.000. Uma das razões, Karime, para essa retomada do ex-presidente Lula vem do partido Avante. O deputado federal André Janones, que abriu mão da candidatura dele à presidência da República, a gente falou sobre esse assunto aqui no 18 Horas, ele arregaçou as mangas e vem usando toda a força dele nas redes sociais para fazer campanha em favor de Lula, inclusive desmentindo fake news espalhadas por grupos de apoio a Bolsonaro, inclusive pelo deputado Marco Feliciano, né, de que Lula vai acabar com o Auxílio Brasil e de que Lula vai fechar igrejas caso seja eleito. São duas fake news aí que estão sendo espalhadas largamente aí, que já estão sendo desmentidas pela campanha do ex-presidente Lula, com apoio de André Janones, que vem fazendo muitas lives ultimamente e tendo apoio aí de todo mundo. Então Janones, que tinha aí 3% das intenções de voto, ele estava ali quase passando ali de Simone Tebet, conseguiu levar os votos dele para Lula. E agora é o principal cabo eleitoral da campanha do PT. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 18 horas. São 6h36. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas, os destaques do dia, até às 7 da noite. Daqui a pouquinho você confere. Olha só, hoje foi o prazo final para o registro das candidaturas. Nós vamos saber aí os últimos movimentos dos candidatos amazonenses. Quem fica e quem troca de lado nesses últimos minutos aí, antes das eleições. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura, começando a semana, segunda-feira. Vamos saber aí, tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva durante essa noite e a madrugada. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 49% e 91%. Mix. Vamos agora falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Como a gente está falando, hoje foi o prazo final para o registro das candidaturas. O que mudou aí nesses 45 minutos do segundo tempo? Boa noite, Artemisa. Muitas emoções nessa segunda, hein, Karime? Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, hoje foi a corrida final, né, como você disse, para o registro das candidaturas. E o prazo pela internet encerrou às 8 da manhã e para a documentação está encerrando daqui a pouquinho, às 19 horas, às 7 horas da noite, no TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida André Araújo, Centro-Sul de Manaus. E amanhã começa, então, oficialmente a campanha eleitoral. Ou seja, 00:01, né? Eu conversei, inclusive, com a advogada Denise Coelho sobre esse assunto. Ela que é especialista em direito eleitoral. Vamos acompanhá-la. Em relação a essa movimentação final, nós tivemos hoje mais 3 nomes submetidos no Divulga Cand aos pedidos de governo do estado. Então nós temos mais 3 candidatos ao pleito na disputa do Executivo Estadual. Em relação a amanhã, dia 16 de agosto, inicia a campanha eleitoral de fato, com a possibilidade de pedir voto, ter bandeiraço nas ruas, distribuição de panfletos, a solicitação dos candidatos para participarem de comício, caminhadas, carreatas,
candidatas. Agora é bom observar a todos os ouvintes que todo material impresso e material digital devem constar o CNPJ destes candidatos. Então, quem deixou para submeter o pedido de registro de candidatura que ainda não tem um CNPJ, ele não vai poder fazer esse material impresso em sua distribuição. 18 horas. Ouvimos então a advogada Denise Coelho, ela que é especialista em direito eleitoral, e como ela disse, só pode começar a campanha com o CNPJ. As propagandas, inclusive, viu? Elas já podem começar, mas desde que tenha aí o CNPJ. Agora, o que é curioso, Karime, Carlão e ouvintes, é que a partir do dia 16, né, que começa tudo, a partir de amanhã, como eu já disse. Então, o candidato já vai lançar as notas de recebimento e de custo. Agora, fica uma pergunta. O candidato já tem o material e meia-noite já começa, por exemplo, o adesivaço? Como assim? Se o prazo, né, é final para que todos os pedidos de registro de candidatura, né, inclusive o prazo de registro é até hoje, né? Como é que esse candidato já tem o CNPJ com material por volta de meia-noite? Então, fica aí esse questionamento. Em relação ao julgamento desses registros, dessas candidaturas e seus eventuais recursos, bom, eles precisam ser analisados e julgados, né, pelos tribunais eleitorais e vai até o dia 12 de setembro, 20 dias antes do primeiro turno. E agora, falando dos candidatos, inclusive a própria advogada Denise Coelho falou que hoje, né, mais 3 candidatos ao governo do estado do Amazonas realizaram então o seu registro de candidatura. Nós temos aí, entre eles, o doutor Israel Tuiuca, que é da Federação PSOL e Rede. Ele não declarou nenhum bem, pelo menos até o fechamento desta edição, viu? Então ele pode estar registrando aí até às 19 horas. Os candidatos ainda podem entregar os documentos que faltaram. Temos também outro registro, Henrique Oliveira do Podemos, né? Ele declarou um total de bens de R$ 744.800, uma casa no valor de R$ 645 mil e outros bens no valor de R$ 99.800. Por último, nós temos então a candidata Nair Blair, do partido Agir. Ela fez uma declaração no total de R$ 5.330.000. Já os vices, nós temos Tomás Barbosa, ele que é o vice, né? Ele que é do Partido do Socialismo e Liberdade, o PSOL e Rede, vice, então, do candidato Tuiuca. Ele declarou um valor de 640 mil. Temos Vera Castelo Branco, é a vice do Podemos, vice de Henrique Oliveira, declarou um valor total de 1.705.000. E, por fim, temos também a Rita Nobre, ela que será vice no partido Agir de Nair Blair. Ela não declarou bens. Indo agora para o Senado, nós temos então o candidato Arthur Neto, da Federação PSDB e Cidadania. Ele fez uma declaração de R$ 2.566.000. Temos ainda a Coronel Menezes, com o valor de R$ 3.353.000. Marília Freire, do PSOL, da Federação PSOL e Rede, R$ 55.822. E temos também o pastor Peter Miranda, R$ 103.480. Bom, o que chamou a atenção de todos foi o Coronel Menezes, Karime, Carlão e ouvintes. Entre os bens, entre apartamentos, né, nessa declaração dele, aplicações, conta corrente, enfim, depósito bancário, no Brasil, ele tem também um depósito bancário em conta corrente no exterior, no valor de R$ 533 mil. Aí começou a levantar algumas situações, né? Ele que tem aí está no PL, né, partido do presidente Bolsonaro, e o discurso, né, da brasilidade, enfim, e como é que ele estaria investindo então uma conta corrente no exterior? Se começou inclusive a levantar, né, questões de que talvez ele não acreditasse tanto
na economia brasileira. Bom, entrando agora para quem deve deixar a disputa aí, que eram possíveis candidatos cotados, né, para as eleições 2022. Quem deixou a disputa, para surpresa, inclusive, de muitos, Sabá Reis, né, ex-secretário municipal de limpeza pública, ex-secretário do prefeito Davi Almeida, filiado ao Avante, chegou a se filiar no Avante, ele que foi cotado inicialmente para ser o vice, né, do governador Wilson Lima. Ele não será mais candidato nem a deputado estadual, nem federal. E o filho dele, Davi Reis, se comentou na época, inclusive, Davi Reis, que é candidato a deputado federal pelo Avante, se comentou que Davi seria justamente candidato a federal porque abriria aí uma vaga, então, para o pai dele, Sabá Reis. Enfim, outra que deixa a disputa também é a ex-secretária municipal da pasta de saúde, a Chádia Frache. Ela também chegou a ser cogitada para ser vice, né, do governador Wilson Lima, mas também não será candidata nem a deputada estadual, nem federal. Se comenta também que ela vai dar uma força aí na campanha agora do marido dela, Abdala Frache, ele que é candidato a deputado federal. Agora, falando do PROS, tem uma reviravolta aí ocorrida, né, no partido, na direção nacional do Partido Republicano da Ordem Social, justamente quando o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Jorge Mussi, ele reconduziu aí o Eurípides, né, ao cargo de presidente nacional do PROS. E aí teve uma repercussão, inclusive aqui no Amazonas, ainda mais com o apoio, né, agora do PROS ao candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o partido que antes estava apoiando a Amazoniano Mendes, da Federação PSDB e Cidadania, agora provavelmente deve apoiar Braga. E aí começou todo esse burburinho, né? Aqui no Amazonas, inclusive, o partido segue sem presidência regional, sem direção, né? E para piorar, os candidatos estaduais e federais pelo PROS ainda estão incertos em relação à candidatura, pois, como não houve a convenção do partido, né? Então eles perderiam aí possivelmente o registro. Bom, eu soube nos bastidores que o candidato José Melo do PROS, ele conseguiu registrar a candidatura. Bem, vamos ver o que pode ocorrer. Karime Carlão. Obrigada pelas suas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também e até amanhã. Tchau, valeu, tchau. Até amanhã. 18 horas. Olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas recebe denúncia contra contrato milionário sem licitação da Amazon Prev com a empresa do Recife, Karime. Pois é, de acordo com o setor de controle externo da Corte de Contas, o contrato para serviços técnicos especializados no valor de mais de 5 milhões de reais é ilegítimo e antieconômico. Quem explica pra gente essa situação é a repórter Odinei Araújo. A denúncia recebida pelo Tribunal de Contas do Amazonas foi feita pela Secretaria de Controle Externo SESEX, do próprio TCE. A petição é para que a Corte de Contas investigue a legalidade e se houve economia para o Estado com a contratação da empresa Márcio Lucena, Sociedade Individual de Advocacia, do Recife, em Pernambuco, para a prestação de serviços técnicos especializados. Para a SESEX, o contrato milionário, no valor de mais de 5 milhões e 200 mil reais da Amazon Prev, Fundo Previdenciário do Amazonas, com a empresa de advocacia, é ilegítimo. Por isso, a Secretaria de Controle Externo do TCE também pede a suspensão dos atos administrativos relativos à execução desse contrato. A empresa Márcio Lucena foi contratada para fazer levantamento, análise e identificação de dados em processos físicos de concessão de aposentadoria e pensão do regime próprio de Previdência Social do Amazonas. Mas para a Diretoria de Controle Externo de Licitações do TCE, o tempo de contribuição e a apuração dos valores a serem compensados são de competência privativa do Amazon Prev, especialmente da Gerência de Previdência. E essas atribuições deveriam ser realizadas pelos próprios servidores da Fundação e não por uma empresa terceirizada. A denúncia aponta que a Portaria 1328 de 2022, indicando que o termo de contrato 14/2022
2022 com a empresa se originou na ata de registro de preços 01/2021 da Secretaria Adjunta de Registro de Preços lá do Maranhão. Por isso, a Diretoria de Controle Externo das Licitações e Contratos do TCE questiona se houve o cumprimento dos requisitos legais para a adesão à ata de registro de preços do Maranhão por parte da Amazonprev aqui no Amazonas. A Diretoria de Controle constatou ainda que não foi dada a devida publicidade sobre o termo de contrato no portal da Transparência do Estado e que o custo da contratação da empresa Marco Lucena Sociedade Individual, no valor de mais de 5 milhões de reais, é muito alto e que esse valor poderia ser aplicado em outras áreas que necessitem de maior investimento. Diante dos argumentos apresentados, o presidente do TCE, Érico Desterro, disse que a representação foi aceita para que se apure a ilegalidade ou má gestão pública na contratação e encaminhou a denúncia para ser apurada pelo relator. De acordo com o portal da Transparência do Estado, o contrato começou a valer no dia 29 de julho desse ano e vai até 29 de julho do ano que vem. O 18 Horas tentou saber o que o governo do Estado tinha a dizer sobre a suspeição do TCE quanto ao contrato milionário sem licitação do Amazonprev, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, escuta essa, hein? O ano ainda nem acabou e os ambientalistas já estão em alerta. É que os números do desmatamento do Sistema de Monitoramento de Desmatamento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já apontam que de agosto de 2021 a julho deste ano, a Amazônia já atingiu em desmatamento o equivalente ao mesmo período anterior, que o período de agosto de 2020 a 2021, hein, Karime? Pois é, Carlão, e já são aí mais de 8.590 quilômetros quadrados desmatados. E somente no mês de julho, o desmatamento foi equivalente à área da cidade de São Paulo. E, infelizmente, o Amazonas é um dos protagonistas entre os estados. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes a respeito desse assunto para a gente. O sistema DETER do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, trouxe na última semana mais um alerta sobre o desmatamento na Amazônia. De acordo com o monitoramento, que é feito sempre do período de agosto do ano anterior a julho do ano vigente, a Amazônia perdeu 8.590 quilômetros quadrados da sua área verde, o terceiro maior número da série histórica, que só foi superior aos últimos 2 registros. Os números, embora mostrem uma diminuição no desmatamento, já que no período anterior foram 8.862 quilômetros, ainda preocupa ambientalistas e organizações em prol do meio ambiente. Segundo o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, os números preocupam principalmente as áreas verdes do estado do Amazonas. Em toda essa situação existe um destaque negativo ainda maior, que é para o estado do Amazonas. O estado do Amazonas que sempre apresentou baixos índices de desmatamento, mas que nos últimos anos vem ficando aí sempre na segunda, terceira posição dos estados que mais desmatam. E aí a gente encontra de novo a participação do governo federal, que anunciou para aquele estado uma estrada que corta áreas intocadas de floresta e tem levado grileiros, invasores de terras públicas a promover a devastação naquela região. Portanto, infelizmente, o que a gente está assistindo é uma verdadeira destruição à luz do dia da Amazônia pelo crime ambiental, um crime que conta hoje com um parceiro muito importante, que é o próprio governo, que deveria defender a floresta, mas hoje é o seu principal agente de destruição. De acordo com o porta-voz do Greenpeace na Amazônia, Rômulo Batista, faltam políticas públicas para as áreas ambientais que protejam a floresta e os povos que ali vivem. O Greenpeace realizou diversos sobrevoos nos últimos 12 meses. O que nos chamou muita atenção foi, além do avanço do desmatamento, a quantidade de áreas desmatadas, a quantidade de grandes áreas desmatadas, de 2.000, 3.000, 5.000 e até 6.000 hectares.
desmatamento espalhado em terras públicas não destinadas, em propriedades privadas e até mesmo em áreas protegidas. Isso reitera que o desmatamento da Amazônia não é fruto da pobreza do pequeno produtor, do caboclo ou até mesmo do indígena, como muitas vezes afirmam algumas autoridades, mas sim de um esquema organizado, patrocinado por pessoas com muito capital, muito capitalizada, grandes proprietários de terra, quem grila a terra para depois tentar vender, né? Então, se sentindo cada vez mais protegidos, já que houve um derretimento das políticas de proteção ambiental e combate ao desmatamento nos últimos anos. Se por um lado o governo federal é criticado pelos altos números no desmatamento, o governo do Amazonas tem se omitido também com a sua parte. O Ministério Público de Contas já denunciou o governador do Amazonas, autoridades ambientais no âmbito estadual, prefeitos e ex-prefeitos de municípios do interior por aparentes danos ambientais, florestais, climáticos e patrimoniais. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, o Amazonas recebeu 32 notificações de casos suspeitos de varíola dos macacos. Desse total, até o momento, foram confirmados 9 casos. Além disso, as autoridades de saúde do estado acompanham 10 casos suspeitos, Karime. Exato, e a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou um comunicado de risco com informações para a população amazonense sobre como se prevenir contra a doença. E os detalhes agora com Nathalie Moraes. O Amazonas registra até o momento 9 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Já são 32 notificações, sendo 13 descartados e 9 suspeitos com a doença. Os casos estão sendo acompanhados pela equipe de Vigilância em Saúde do Amazonas e pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Manaus. Com o aumento no número de casos, a Fundação de Vigilância também divulgou um comunicado de risco com informações para a população sobre como se prevenir contra a doença. As orientações foram dadas pela diretora-presidente da FVS, Tatiana Amorim. Estamos aí orientando os profissionais de saúde. Qualquer pessoa que apresentar erupções cutâneas de evolução rápida, elas procurem um serviço de atendimento, um serviço de saúde, para que possamos aí o reconhecimento precoce dos casos suspeitos de monkeypox. Então, veja bem, os profissionais de saúde agora estão em alerta, então quaisquer sinais de erupções cutâneas, lesões de evolução rápida. Entre as principais orientações estão evitar parcerias sexuais com pessoas anônimas. No caso do aparecimento de lesões características de monkeypox ou diagnóstico confirmado, você deve comunicar imediatamente as suas parcerias sexuais dos últimos 21 dias para a realização de autoexame. Os casos suspeitos de monkeypox devem utilizar máscaras, roupas cobrindo as lesões. Outra orientação é higienizar as mãos frequentemente, não compartilhar alimentos, objetos de uso pessoal como talheres, roupas ou roupas de cama, buscar um serviço de saúde nos casos de aparecimento de lesões, bolhas ou feridas. Evitar, neste momento, parcerias sexuais com pessoas sexuais anônimas, né? Com pessoas desconhecidas, porque a partir do momento que você confirmar um caso, entrar em contato com aquelas pessoas que você teve contato, para elas ficarem se autoexaminando, para que possam aí observar a presença de alguma erupção cutânea ou uma lesão. É importante que procurar o serviço de saúde imediatamente. Lembrando que Manaus registra a transmissão comunitária, o que já indica que o vírus já circula pelo município, já que nos últimos casos confirmados, os pacientes não tiveram vínculo relacionado à viagem e nem contato com alguém que tenha viajado. No caso de qualquer dúvida ou sintoma, toda a rede de saúde, incluindo as unidades privadas e públicas aqui da capital e também do interior do Amazonas, estão orientadas para realizarem atendimento de casos suspeitos de varíola dos macacos. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. Segunda-feira, o dólar fechou em alta de 0,35%, cotado a R$ 5,09. O euro fechou em queda de menos 0,65%, cotado a R$ 5,17. O Bitcoin fechou também negativo de menos 1,03 aos 122.800
R$1.976. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou positivo, uma alta de 0,24% aos 113.031 pontos. E tem notícia boa, viu? A Petrobras anunciou nesta segunda-feira a redução no preço da gasolina vendida às distribuidoras em 18 centavos. O reajuste começa a valer a partir de amanhã, terça-feira. O preço do litro passa de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro lá na distribuidora, tá, gente? A redução é de 4,85%. A última redução foi há 17 dias, em 29 de julho. E no ano, o combustível ainda acumula alta de 14,24%. Mas atenção, tá? O preço dos outros combustíveis não vão ser alterados. Olha só, agora uma outra notícia boa para a nossa economia, principalmente aqui para o Amazonas. A produção de motocicletas do Polo Industrial de Manaus registra melhor índice desde o ano de 2015. As fábricas de motocicletas do Polo produziram 104.776 unidades em julho. De acordo com o levantamento da associação que representa o setor, a Abraciclo, o volume é 3% superior do que o registrado em junho. E no acumulado do ano, a alta foi de 16,9% na comparação com o mesmo período de 2021. E eu conversei com o superintendente da Suframa, Algacir Pocim, sobre o resultado positivo das empresas do Polo. Vamos ouvir. Os números do nosso Polo Industrial de Manaus, no segmento de duas rodas, particularmente em motocicletas, está sendo bastante positivo. E nós vemos que isso aí é fruto de um mercado que está bastante aquecido de duas rodas em todo o país e também uma capacidade que as nossas empresas têm demonstrado de fazer frente a essa demanda, mesmo a despeito de algumas dificuldades logísticas e da própria pandemia que nós tivemos recentemente. Então, nós vemos com bastante satisfação esses números recordes aí do nosso segmento de motocicletas no Polo Industrial de Manaus. 18 horas. Agora 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma notícia nacional sobre o aumento da violência envolve a região norte, onde obviamente está o Amazonas. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a violência letal na Amazônia é quase 40% maior que nas outras regiões do país. O estudo mostra que nada menos que mais de 20 organizações criminosas disputam as rotas do narcotráfico. A pesquisa diz que a maior parte dos entrevistados acredita que o tráfico de drogas é o principal crime cometido na região. Por isso, não fica difícil chegar à conclusão de que os governos perderam território para o crime e que, mais do que nunca, é preciso que o Estado enfrente os criminosos e recupere os territórios das mãos das facções e milícias. Ou as anunciadas ações de prevenir a violência e enfrentar o crime vão permanecer só na promessa. 18 horas. 7:02, Karime. Boa noite. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.